Olá a todos os encantados, curiosos e amantes da sabedoria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast pagão. Sou a Sininho, mais conhecida como Probably Sininho no TikTok, e eu sou a pagã lusitana. Hoje vamos falar dos deuses lusitanos. Queria primeiro começar com uma breve introdução do que entendemos por deuses lusitanos. Apesar de já termos falado da diferença de lusitano e português, chamamos de Deus lusitano a qualquer divindade que tenha sido exclusivamente venerada pelos povos na região que os romanos denominavam de Lusitânia e que não pertença a qualquer outro panteão. Ou seja, e isto é decisão pessoal, eu excluo do panteão lusitano quaisquer deuses que sejam celtas ou gregos que tenham sido venerados na região da Lusitânia. Também temos de falar sobre o que entendemos por panteão lusitano. Como falámos brevemente no primeiro episódio, panteão é um conjunto de deuses de determinada religião. Panteão lusitano é, então, o conjunto de deuses lusitanos. No entanto, é importante apontar que não podemos falar mesmo de um panteão lusitano e da organização do mesmo de uma forma histórica. As informações sobre estes deuses são escassas e, apesar de nós, neopagãos, basearmos a nossa religião na antiguidade, quando não temos informação detalhada sobre determinada parte da mesma, como acontece com os deuses lusitanos, temos de tomar algumas liberdades criativas. De forma simples, nós sabemos quem eram os deuses e sabemos as funções que cumpriam, mas não temos a certeza como estes se interligavam em termos de relações e em termos de mitos. Por isto, não podemos falar de forma histórica nem da personalidade dos mesmos, nem na organização de um panteão. Isto para dizer que para ser pagão lusitano é necessário ser mais moderno que reconstrucionista. E já agora, reconstrucionismo é a forma de interpretar uma religião em que queres fazer tudo no máximo como era feito na antiguidade, com mínimo espaço para reinterpretação moderna. Mas o paganismo lusitano necessita de interpretação moderna. Nós precisamos de inventar, por assim dizer. Como já disse em episódios anteriores, os deuses lusitanos são um puzzle, em que temos muitas peças em falta, então temos de as preencher nós. Precisamos de muitas gnoses pessoais, que é algo que vamos falar no próximo episódio. Isto também serve de aviso que, neste episódio, vou partilhar tanta informação que sabemos sobre os deuses, crenças e práticas pessoais que tenho, e crenças que são geralmente aceitos por pagãos lusitanos, apesar de não serem historicamente verdade. Mas eu vou tentar clarificar sempre aquilo de que estou a falar. Para muitos, o facto do panteão lusitano ser tão vago descredita esse paganismo, mas para mim, na minha religião e na minha crença, a beleza do panteão lusitano é mesmo ele estar tão aberto à interpretação e como este foi evoluindo na modernidade devido a isto. Mas vamos começar então a falar dos deuses e da possível organização de um panteão. O deus que a maior parte dos pagãos e estudiosos concorda ser o rei, ou deus dos deuses do panteão lusitano, é Rev. Rev é o deus do céu e forças atmosféricas, retratado com um martelo ou massa gigante. Esta proposta de Rev como rei dos deuses vem do facto deste ter muitas semelhanças com o Júpiter romano. Aliás, sendo que aquilo que sabemos dos lusitanos e mitologia lusitana vem dos romanos, a ferramenta principal para perceber as funções dos deuses e a sua posição é o sincretismo que tiveram com a mitologia romana. Rev também é conhecido como Reo, que por si terá a mesma origem de Júpiter e Zeus em Deo, fortalecendo a ideia que a sua função principal é como deus dos deuses. Também teria alguma ligação às montanhas, nascentes e chuvas, pelo que pode até ser considerado quase que o deus do ciclo atmosférico da água. Rev tem imensos epitetos, a maior parte deles locais ou em referência à sua ligação com as montanhas. O mais popular em Portugal é Larauco, em referência à Serra do Larouco em Trás-os-Montes. E existem até alguns pagãos portugueses que chamam a Rev de Larauco. Apesar de Rev ser o mais considerado como rei do panteão lusitano, não é o único que o é, e a discussão de qual o deus que é o rei do panteão lusitano é aquela que mais se vê entre pagãos. Essa e a tal de se Rev é o rei, então quem é a rainha? Na minha honesta opinião, irrita-me profundamente a necessidade que tantos têm de casar os deuses e de cada deus ter uma deusa, apesar de perceber porque é que há tanto argumento sobre isso quando se fala de organizar um panteão, porque é algo que é inevitavelmente necessário, tanto que o vamos fazer aqui. Mas para mim,
Cada deus é o rei ou rainha de algo, e não gosto de forçar o casamento e relações humanas nos mesmos. Sim, eu acho que terão interações uns com os outros, mas assumir que elas são interações e sentimentos completamente humanos é um pouco desrespeito e humanização do divino, pelo que qualquer história de relações entre deuses para mim deve ser mais simbólica do que literal. Dito isto, a deusa que a maior parte dos pagãos concorda ser a consorte de Reve é a Nossa Senhora Padroeira de Portugal e minha padroeira também, Nábia, a deusa das águas lusitanas. Nábia ou Návia significa curso da água, e esta deusa está ligada a todas as formas de água, ou seja, ao mar, a chuva, os rios, os lagos ou até a água engarrafada, é tudo Nábia. É devido a esta deusa ser a representação das águas que ela é dada como consorte de Reve, devido à importância que a água tem para a atmosfera. Isso e o facto de um dos epítetos de Nábia ser Nábia Corona, que basicamente quer dizer a Rainha Nábia. No entanto, isso não quer dizer que seja necessariamente a Rainha do Panteão. Eu pessoalmente interpreto esse epíteto como a Rainha das Águas. Nábia também é uma deusa da vida e do nascimento, bem como uma deusa da lua, da virgindade e feminilidade. Conseguimos encontrar gravuras de Nábia em Braga, nas quais ela é retratada como uma mulher com um véu e pássaros à sua volta, suspeitados como sendo pombas ou corvos do mar. Mas já que falamos de deusas que podem ser rainhas do panteão e existe tanta discussão sobre isso, proponho uma deusa um bocado polémica, Bandua. E Bandua é uma proposta polémica porque o género da divindade é variado. E toda a gente aqui sabe que deuses só podem ser obrigatoriamente heterossexuais, não é? Mas apesar de ser das divindades lusitanas com mais aras, o facto de ela ter tantas faz com que tenha uma quantidade enorme de variações. Aquilo que sabemos é que seria uma divindade protetora, especificamente das comunidades e famílias. Esse é o fator comum de todas as versões deste deus. Aqui vou ora tratando por deus, ora por deusa, ora por divindade, porque nos registros que temos, Bandua não era chamada por apenas um género. Existem alguns pagãos que acreditam que seja um deus, outros que seja uma deusa. Eu pessoalmente acredito em ambos, ou seja, que esta deusa ou tomava o género mais confortável para a pessoa que chamava, ou que era uma divindade intersexo, que não é algo assim tão out there como isso, porque não é como se pessoas intersexo não existissem desde sempre. Bandua é conhecido por diferentes nomes, como Band, Bandia, Bandu, Bane, Bandonga, Bandu e ainda tem os seus epitetos. E agora vão perceber porque é que ligo Bandua a Reve, que propõe que esta deusa tenha também ligações fortes às montanhas e às fontes. Aliás, Reve também tem algum debate à volta do seu género, apesar de maior parte concordar ser masculino. E tem alguma sobreposição com Bandu em termos de locais em que eram venerados. Se precisarmos mesmo de um rei e rainha de todo o panteão, para mim, Bandu e Reve faz algum sentido. Voltando um bocadinho atrás para falar em deuses com ligação a Nábia, temos de falar de Quangeio. Quangeio, de forma mais simples, é o deus dos cães. No entanto, ele também é considerado por pagãos modernos como o deus dos animais em geral, com todas as correspondências de poder, força e fertilidade que um deus dos animais terá. Mas os seus altares sugerem que teria mais um elemento de deus da saúde, talvez da saúde em geral, ou talvez para tratar os animais companheiros dos lusitanos. Eu também o associo à lealdade e felicidade devido a essas serem as qualidades que me vêm à cabeça quando penso em cães. Quangeio também era conhecido como Tangus ou Tongus, que significa juramento, que também pode apontar para essa qualidade de lealdade ou para possíveis relações com o casamento e devoção. É também nesse nome que encontramos a nossa ligação com Nábia, pois existe um altar que tem a inscrição Tongus Nabiacos, que implica ser para ambos deuses, então eles seriam aqueles que de facto poderiam ter uma relação historicamente. Isto quer dizer que Quangeio pode ser o rei do panteão? Sim e não. Para mim e para muitos outros, ele será apenas o rei dos animais e todas as criaturas. Rei dos animais, mas não necessariamente rei da floresta, porque esse papel é de Drusuna. Drusuna significa a do carvalho, pois esta é a senhora da sabedoria. Drusuna não é uma das deusas mais reconhecidas no panteão lusitano, talvez devido aos altares desta serem em Espanha e haver uma obsessão com chamar os deuses lusitanos de portugueses, mas Drusuna é a padroeira de todos os druidas, sendo a deusa do conhecimento que passava o seu conhecimento aos druidas lusitanos sob a forma de uma azinheira.
E já que já abordámos os deuses da água e da terra, vamos falar do deus do ar, Aernos. Tal como Druzuna, ele não é muito abordado, mas porque tem muitas mais correspondências no paganismo moderno do que tinha no paganismo antigo. Na antiguidade, Aernos seria um deus do movimento e das viagens, e tem uma ligação a pinheiros, possivelmente para simbolizar o inverno e a longevidade. No entanto, Aernos é considerado um deus dos ventos e trovões por neopagãos, apesar de não existirem grandes referências históricas que apontem para isso. Eu penso que ambos podem ser verdade, porque o vento estar associado a viagens e ao inverno, para mim faz completamente sentido. Já trovões associo mais a Rev, mas nada diz que não podem ter ambos associações a trovões. E até ter uma espécie de relação pai-filho num culto moderno. Ok, já falámos água, terra e ar, falta-nos o fogo. É aqui que entra Trebaruna, a deusa da casa. O seu nome significa o segredo da casa, mesmo porque esta deusa era venerada em privado e era protetora da casa. Também tem algumas correspondências dadas por neopagãos que não são tão apoiadas pela história, como o facto de ser uma deusa do fogo e deusa da guerra. A parte do fogo provavelmente vem desta deusa ser tão semelhante a Vesta ou Hestia, que são ambas também deusas da casa. E acerca de Trebaruna ser uma deusa da guerra, sinceramente não sei. Suponho que venha da sua faceta protetora e do facto dela poder ser chamada para vingar familiares, mas talvez também venha de uma junção com a faceta feminina de Cosos. Falando de Cosos, ele sim é o principal deus da guerra lusitano. No entanto, o seu nome significa reunião, pelo que ele seria mais acerca da união dos exércitos do que da violência da guerra. Cosos tem uma versão feminina, Cosunea, que seria venerada pelas mulheres guerreiras. Também existe alguma ligação histórica entre Cosos e Bandua e é possível que eles fossem vertentes do mesmo deus ou que tivessem alguma relação devido ao epiteto marcial de Bandua ser tão parecido a Cosos. Curiosamente, Trebaruna é muito mais venerada por neopagãos como deusa da guerra do que Cosos, apesar dela historicamente não ter ligações à guerra. No tema de deuses lusitanos da guerra, temos também Arentio e Arentia, que são os gêmeos celestiais do panteão. Para alguns, eles representam a dualidade do Sol e da Lua, para outros a dualidade da Terra e do Mar. No entanto, seriam principalmente os deuses da estratégia, velocidade e areia. Terão alguma ligação à aridez durante a época quente e à colheita. São venerados sempre em par, e entre neopagãos tendem a ser considerados como deuses jovens, tal como Apolo e Artemis do panteão grego. Agora, só nos falta abordar os deuses do submundo lusitano. Um dos deuses lusitanos mais venerados entre neopagãos é Endovélico. Endovélico é o outro deus que muitos neopagãos consideram o rei do panteão. Este é o deus da cura, da vida depois da morte e da vegetação. Endovélico é o deus que leva as pessoas para o submundo após a sua morte. É a ele que se deve rezar quando um ente querido está doente. Endovélico significa o muito bom ou o muito negro, que reflete a sua dualidade de vida e morte. Endovélico teria algum controle sobre o submundo lusitano, mas não era ele o rei e castigador do submundo. Esse papel era de Atégina, a sua possível consorte. Endovélico e Atégina é o par que quase todos os neopagãos concordam ter uma ligação, incluindo eu, apesar de não necessariamente uma ligação romântica. Atégina é a Nossa Senhora Rainha do Submundo. O seu nome significa a Renascida e esta deusa foi muito ligada à Proserpina pelos romanos, pelo que também é considerada uma deusa da primavera. Essa vertente da primavera é dada como a principal por muitos neopagãos, no entanto, a função principal desta deusa era castigar. As pessoas na antiga Lusitânia rezavam a Atégina para se vingarem de pessoas que lhes faziam mal. Por causa desta ligação a Proserpina, Atégina é atribuída a um mito em que viaja entre o submundo e o mundo dos vivos com uma deusa romana, em que ela é que vai ter com Endovélico. Mas sendo que ela tem tantas associações com o submundo e uma função tão prevalente castigadora, eu sugiro que é Endovélico que faz essa viagem. Basicamente, tanto Atégina como Endovélicos são ligados ao ciclo da vida e da morte, mas de uma perspectiva diferente. Atégina também é considerada uma deusa do amor, sexo e magia por neopagãos. Uma divindade que também podia ser do submundo é Ilurbeda. Ilurbeda é a deusa das minas, dos caminhos e da escuridão. Era principalmente venerada para proteger mineiros e para proteção nos caminhos agrestes nas montanhas. É devido a esta ligação com caminhos e com o oculto que Ilurbeda é considerada por alguns neopagãos
como uma espécie de correspondência lusitana de Hecate. E assim terminamos a apresentação dos deuses lusitanos. Claro que isto foi uma introdução muito superficial, no futuro vamos ter episódios para cada um dos deuses, as suas relações e possíveis mitos. Eu tenho mitos pessoais sobre o panteão lusitano, mas eles são mais exercícios de escrita criativa e devoção do que qualquer outra coisa. Em episódios futuros apresentarei estas romantizações de possíveis mitos, mas nunca será algo correto historicamente. Se quiserem saber mais sobre estes deuses, vão ao meu blog Fora deste Mundo. Tenho uma publicação a explicar cada um de forma simples e referências. Reparem, eu mesmo nesta explicação mantenho tudo muito hipotético, porque com a espiritualidade nunca podemos dizer isto é assim, com absoluta certeza. É preciso sempre um nível de ceticismo, é preciso estarmos constantemente a questionar as nossas crenças. Para o próximo mês, hopefully, que eu sei que este episódio demorou mais um bocadinho, sorry, cá estaremos com mais um episódio de Pagã Lusitana, em que exploramos a noção de crença e das gnoses pessoais partilhadas e verificadas. Fiquem atentos às redes sociais, sou Probably Sininho em todas elas, e que os deuses e seres mágicos vos acompanhem no vosso caminho.